Boa noite, professora. Nós somos o grupo 7 e o tema da nossa apresentação hoje é o etanol de milho. O grupo é composto pelo Gabriel, por mim, João Paulo, pelo Luiz Eduardo, pela Thalita e pelo Victor. A nossa agenda de apresentação começa pela biomassa de origem. Na sequência, a gente vai falar sobre o processo de produção e no terceiro tópico a gente vai abordar o biocombustível, finalizando depois com as externalidades. Bom, falando sobre o milho, ele é um grão de fácil plantio e colheita, né? E já são conhecidas mais de 50 espécies no mundo inteiro. No Brasil, ele é produzido em até 3 safras, sendo que as principais são a primeira e a segunda. A também conhecida safra de verão, que é a primeira. A segunda é a safra de inverno, também conhecida como safrinha. E a terceira acaba sendo uma residual dessas duas primeiras, né? Os fatores que influenciam a produção do milho são a temperatura, precipitação, fotoperíodo e radiação solar. O milho é uma planta que gosta de regiões particularmente quentes, então, para a germinação, a gente tem que ter que a temperatura adequada ocorre entre 25 e 30 graus Celsius. Para desenvolvimento da planta, ela está entre 24 e 30 graus, e para a floração, ela gosta de temperaturas acima de 26 graus Celsius, né? Então, em relação à precipitação, ele gosta de regiões úmidas, que possuem chuvas observadas entre 250 e 5 mil milímetros. Vale destacar aqui que durante o seu ciclo de vida, ele consome 600 milímetros de água, né? Por fotoperíodo, ele é considerado uma planta de dias curtos. Então, mas no Brasil, o efeito do fotoperíodo é praticamente insignificante, né? Para a radiação solar, no entanto, aí já tem um grau um pouco maior de importância, né? Que a luz solar, a quantidade de luz absorvida por ele, implicará na qualidade do milho, né? Tendo em vista que ele é uma planta altamente eficiente, né, na fixação do gás carbônico, que sendo que esse processo é responsável por cerca de 90% da matéria seca do milho, né? E ainda vale destacar que a safra pode acontecer em diferentes épocas do ano, a depender da região, né? Então, a gente tem aqui na região sul, por exemplo, ela ocorre entre agosto e setembro. No centro-oeste, ela se dá entre outubro e novembro. E na região nordeste do Brasil, ela ocorre principalmente entre novembro e dezembro, né? Outro ponto importante é que no Brasil a gente tem diferentes áreas de produção, né? Então, a gente tem que o setor agrícola está concentrado principalmente no Centro-Oeste, que é onde tem a maior produtividade do país, né? E possui até mais de 50% da produção de milho no país, ultrapassando 50 milhões de toneladas de milho. Em seguida, vem a região sul, com 27% da produção, produzindo 24,7 milhões de toneladas. Na sequência, a região sudeste, com 11,6 milhões de toneladas, que representa 12%. A região nordeste, com 6,7 milhões de toneladas, representando 7%. E a região norte, com 2,8 milhões de toneladas, que representa 3% da produção anual, né? Como a gente pode observar nessa tabela, a gente tem que boa parte da demanda da produção do milho se dedica ao mercado interno, né? Então, mais de 50% aqui é utilizado, né, para o consumo animal, que seria a produção de ração, que representa mais de 50 toneladas. Na sequência, a gente tem o consumo industrial e consumo humano, outros usos, algumas perdas do processo de produção, né, produção de novas sementes para o próximo plantio, e a gente tem uma grande força na exportação também. Então, quando a gente volta ali um pouquinho acima e observa, né, a produção total, a gente tem que a maior parte da produção se concentra na segunda safra, né, que seria a safrinha. Na primeira safra corresponde aí a 30% da produção, e a terceira safra, como eu tinha comentado antes, acaba sendo um residual, né? A importação quase não ocorre, né, tendo em vista que o Brasil é autossuficiente aí nessa produção, e aqui nesse quadro é basicamente isso, né? Então, resumidamente, a gente tem que 70% da produção
no Brasil é dedicado ao próprio mercado interno, né? E o restante a gente acaba levando para exportação. Bom, comentando um pouco sobre a produção mundial de milho, o Brasil se encontra em terceiro lugar na produção. É um país que produz entre cerca de 100 a 110 milhões de toneladas por ano, enquanto os Estados Unidos, que ocupa a primeira posição, produz cerca de 350 milhões de toneladas, né? E a China, na sequência, em segunda posição, com 260 milhões de toneladas. Então, a gente observa aqui que somente os Estados Unidos, né, ele é responsável por mais de 30% da produção mundial, sendo que essa produção chega a 1,1 bilhão de toneladas por ano, né? Então, observando o gráfico aqui à direita, a gente pode observar o preço, né, da saca de milho. A saca constitui 60 quilos, né, em dólares e reais, né. O que afeta basicamente a curva em dólar é a produção dos Estados Unidos e a produção na China também. Por exemplo, né, os Estados Unidos, eles utilizam muito o milho para fazer o etanol. E como eles são um país muito dependente de fontes, né, de energia, como o petróleo, por exemplo, caso o petróleo esteja num preço interessante, não faz muito sentido para eles utilizarem o milho para a produção de energia, né, para a produção de etanol. Então, eles acabam exportando esse produto. Mas, pelo caso contrário, eles vão utilizar o etanol porque aí vão utilizar o milho porque aí se torna economicamente viável, né? Bom, a curva mais escura aqui acima representam valores em reais, né? E o que, o que afeta basicamente essa curva da saca de milho no Brasil é a produção externa e principalmente os períodos de alta do dólar e a forte demanda por exportação, né? Então, desde 2018, a gente tem um cenário na qual o dólar só vem aumentando, né? E isso faz com que a exportação se torne mais atrativa para o produtor, né? Então, ele procura levar esse milho para exportação, tendo em vista que ele vai ganhar um pouco mais de dinheiro por isso. Outro fator que pode influenciar bastante aqui também, como havia comentado, é a questão da China, né? A China é um país altamente consumidor de milho, né, principalmente para o consumo animal. E alguns anos atrás, o que aconteceu foi uma questão da gripe suína que dizimou boa parte dos suínos lá na China, né? Então, o que fez acontecer que o Brasil tivesse que, além de exportar o milho, etc., exportar também aves e suínos para atender a demanda de comida da China, né? O que trouxe também uma alta no milho, tendo em vista que a commodity é utilizada para a produção de ração, né? Bom, agora esse... Bom, como processo de produção, nós pegamos três processos, eu acho que começou a gravar depois, né? Bom, como processo de produção, nós pegamos três processos que são grandemente, que a gente achou na literatura, né, praticados na indústria. O primeiro deles é a hidratação do etilene, em que C2H4 mais água, e aí é importante mencionar que é sempre feito num meio ácido, né, e normalmente é utilizado ácido sulfúrico, a gente tem a formação de etanol. Alcenos ou alquenos, eles são, né, hidrocarbonetos de cadeia aberta, eles são homogêneos e insaturados, e aí a ligação desses carbonos é uma ligação dupla, uma ligação sigma e uma ligação pi. A ligação pi é a ligação mais fraca, né, dessa relação entre elas, e ela normalmente é a ligação quebrada. Então o hidrogênio, né, o hidrônio e a hidroxila, né, quebrados, né, ionizados, eles vão se unir ao carbono mais oxigenado ou menos oxigenado a partir também daquela regra de Markovnikov, né? Então, nisso a gente tem, nesse meio ionizado, né, com ácido sulfúrico, a gente vai ter a formação do etanol. Então, no processo que a gente pegou na literatura, a gente vai ter o etileno, né, no caso, entrando com água, e aí na utilização de reatores, de compressores, de destiladores, a gente tem
esses 3 produtos, né, água, etanol, e a gente tem também um pouco de combustível. Os outros 2 processos que a gente pegou são processos referentes à fermentação alcoólica, né, o moagem a seco e o moagem úmida. O processo de fermentação, por si só, né, ele é feito, assim como a gente viu na aula, ele é feito de maneira anaeróbica, né, ele não tem oxigênio, e a glicose, ela é quebrada formando ácido pirúvico, e esse ácido pirúvico é o que vai formar o etanol. Então, como a gente viu também na aula, equilibrando a questão de estequiometria, a gente tem que 6 carbonos da molécula de glicose vão se transformar em 2 moléculas de ácido pirúvico. E aí a gente tem um saldo energético de ATP, a gente tem absorção de elétron e de hidrogênio pelo NAD, né, e o ácido pirúvico, né, como eu mencionei, vai formar o etanol e gás carbônico, né, através da ação de leveduras, que são fungos unicelulares. Então, nesses 2 processos, a gente tem etapas, né, principais deles, né, então a gente tem a trituração da biomassa, né, do caso do milho, a gente tem a liquefação, sacarificação, fermentação e, por último, destilação, para a gente ter, a partir de temperaturas e pressões, a gente ter a separação do que a gente quer, né. Então, a moagem a seco é um processo mais simples, os produtos dela, como a gente vê aqui nessa imagem, é o CO2, o etanol e o DDGS, né, que numa tradução são grãos por destilação, e normalmente ele é utilizado na alimentação de bovinos. Então, da colheita, a gente vai ter um aquecimento, né, para que os grânulos desse milho ele esteja disponível para a ação das enzimas que vai ocorrer na liquefação e na sacarificação. Esse processo de aquecimento, normalmente, ele é feito a vapor, e a gente encontrou que ele recebe o nome de gelatinização, perdão. E a ação das enzimas, depois nos processos de liquefação e sacarificação, são os processos de hidrólise, em que há a conversão do amido para os açúcares fermentáveis, né, para que, assim, isso vá para a fermentação. Então, com o uso de leveduras, e aí é importante mencionar que as leveduras, elas, é interessante que haja, né, um controle dessas leveduras e algumas características que vão melhorar a eficiência do nosso processo. Então, se as leveduras elas tiverem uma alta relação entre o álcool produzido e o açúcar disponível, melhor. Se elas tiverem alta velocidade de fermentação, alta tolerância e estabilidade também, melhora o processo. E aí, da destilação, a gente vai ter a separação propriamente, né? Então, a gente sabe que a 1 atm, a ebulição do etanol, é mais ou menos 74,6 graus Celsius. Então, a gente, nessas condições ideais, né, de temperatura e pressão, a gente vai ter um combustível mais puro. E aí, no processo de centrifugação, né, aqui a gente vai ter o DDGS, né, utilizado para alimentação do gado. E o outro processo, né, ainda fermentação, é o processo de moagem úmida. É um processo que requer um pouco mais de tecnologia, né, a gente vai ter uma separação melhor, para esse processo seja quebrado em vários pontos, né, em amido, em fibra, em proteína, uma coisa que a gente encontrou como gema do milho na literatura descrito, e aí também ele é submetido a um meio ácido, né, normalmente utilizando ácido sulfúrico, e aí o amido, que é o starch aqui, né, em inglês, ele vai, outros resíduos a gente vai utilizar para fibra, para o óleo de milho, a gente tem também para a alimentação do gado, o que restar desse processo de moagem úmida. E aí foi o que a gente achou, que, por exemplo, nos Estados Unidos, esse processo de moagem úmida, né, que é o grande produtor de milho do mundo, é o processo que é mais utilizado no caso. Bom, sobre inovações tecnológicas, a partir de 2018 a gente teve 2 principais divulgadas pela indústria, que foi a fermentação a partir do reciclo de leveduras e a remoção de sólidos antes da destilação, que permite utilizar a destilaria que já existe sem precisar de fazer muitas alterações na máquina ou na planta. Os principais benefícios disso são a eliminação da necessidade de comprar e propagar leveduras, se você utiliza o reciclo delas, maior controle sobre a contaminação bacteriana, até fazendo um link com a aula que a gente teve com o André Brinto, mencionou que na parte da fermentação é necessário um controle alto da evolução da contaminação para você poder ter melhoria no processo. Então, você consegue ter maior controle usando o reciclo de leveduras. Otimização no uso das instalações e automaticamente uma redução nos seus custos operacionais, e a fermentação com um teor alcoólico maior, só que com um volume menor de etanol. E outra inovação que a gente conseguiu encontrar na literatura é um resultado da parceria da Syngenta com a CHS, e uma utilização de uma nova enzima no processo de quebra do amido na sacarifização, antes de ir para a fermentação. O chamado milho enogen,
Ele é o primeiro milho produzido com auxílio de biotecnologia, com alto nível de DGS, que o Vitor tinha mencionado, e exclusivamente para aumentar a produção de etanol. E a ideia dessa inovação é eliminar a necessidade de adicionar alfa-amilase líquida e melhorar o desempenho do processo como um todo. Sem contar que, ao final do processo, existe benefício também na alimentação dos bovinos, porque esse milho ele possui uma capacidade energética maior e pode reduzir em até 5% o volume da ração para esses animais. A Syngenta hoje está presente no Brasil e a previsão de que essa tecnologia esteja disponível até 2024. Bem, os biocombustíveis, como o etanol, eles possuem o objetivo de substituir os combustíveis de origem fóssil. E eles têm diversos benefícios ao meio ambiente, não só pela preservação desse recurso, mas também pela redução de gases do efeito estufa. O etanol ele pode ser produzido através de diversas matérias-primas. A cana-de-açúcar é a mais usual aqui no Brasil, mas também pode ser a beterraba e o milho, né, que é onde nós estamos. Apesar da cana-de-açúcar ela ser a mais comum aqui no Brasil, o milho é o principal cereal para a produção de etanol combustível. Da produção de mais de 800 toneladas de grão, cerca de 15% foi usado para a produção desse combustível. A produção no Brasil ela é muito variável e varia de 1 a 3 toneladas de grão por hectare. Falando um pouco do mercado nacional, a produção de etanol no Brasil ela é crescente, ela tem ganhado espaço ao lado do etanol da cana-de-açúcar. No entanto, algumas questões logísticas são um problema para essa produção, né, para o escoamento do milho. O principal estado que lidera a produção de etanol de milho é o Mato Grosso e, em seguida, Goiás. O RenovaBio, ele estipulou metas altíssimas para a produção desse biocombustível para os próximos anos. O governo estimula 20 bilhões de litros a mais na demanda nacional até o final da próxima década. E apesar de boa parte da nossa necessidade de etanol ser produzida aqui no Brasil, a gente ainda importa esse combustível dos Estados Unidos, que é o maior produtor mundial. Outro ponto positivo é que o processo produtivo da cana-de-açúcar e do milho são muito similares. Então, a mesma usina que é usada para a realização do etanol de cana pode ser usada para o etanol de milho também, basta fazer algumas adaptações e são chamadas as usinas flex. Então, outra vantagem do etanol de milho é que o milho ele é produzido o ano inteiro. Então, o que tem sido feito aqui no Brasil é que a produção de etanol de milho ela ocorre na entre-safra da cana-de-açúcar. No entanto, o outro problema, né, do etanol de milho é que o preço do grão ele varia muito de um ano para outro. Mas mesmo assim, ele ainda tem que se mostrado bastante competitivo. Já no mercado internacional, os Estados Unidos ele é o principal produtor de etanol de milho. A sua produção ele chega a ser até 2 vezes maior que a do Brasil. Em 2019, eles produziram cerca de 60 bilhões de litros. Na safra de 2018 e 2019, 40% da plantação de milho foi usada para a produção de etanol. Os Estados Unidos, eles são um produtor relevante, né, o maior produtor do cenário internacional, porque eles tiveram bastante incentivos governamentais. Um dos incentivos foi que o governo impôs a mistura obrigatória de etanol à gasolina. Outro ponto também é que ocorreu a diminuição de tarifas, aumento dos subsídios, então tudo isso gerou um cenário favorável para os Estados Unidos se tornar o maior produtor. Outro ponto também que os Estados Unidos, mas desde 2008, 2009, eles estão comercializando também os coprodutos do milho. Então, eles fazem o etanol de milho e os coprodutos eles também estão sendo comercializados. Tanto é que em 2019, 25% do lucro do etanol de milho, né, foi desses coprodutos. Outros países que também estão crescendo na produção de etanol de milho é a Argentina e o Paraguai, apesar deles ainda terem uma relevância internacional insignificante, porque eles não têm muitos incentivos governamentais, ao contrário do Brasil e Estados Unidos. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre as externalidades, né? Primeiro eu vou focar aqui na parte socioeconômica. Bom, o primeiro ponto é o Brasil, ele é o terceiro maior produtor de milho no mundo. Ele representa 9% da produção mundial de milho. Mas grande parte desse milho é toda para alimentação de gado e para exportação. E não é focada na produção do etanol de milho, né? Mas entre os anos de 2008 e 2019, 2018, dentro desses 10 anos,
o Brasil ele teve um crescimento de 140% da produção de milho. Tudo isso se dá a uma melhora de tecnologia, ao aumento da terra de plantio, principalmente concentrada no Mato Grosso, e isso acabou fazendo o Brasil ter essa disparada. Mas falando mais em relação à produção do etanol de milho, o Brasil ele é um dos maiores produtores de cana-de-açúcar que usa cana-de-açúcar como matéria-prima, né? Produtor de etanol que usa cana-de-açúcar como matéria-prima. Então, para a gente implementar essa cultura do milho, a gente tem uma coisa que faz a gente querer implantar o etanol de milho, que é a questão de que a cana-de-açúcar ela sofre com uma entre-safra. Então, existe durante os 4 meses no ano que a cana-de-açúcar não é produzida, então a gente fica sem matéria-prima para produzir o etanol. E é aí que a gente gostaria de implantar essa produção de etanol de milho, é isso que eles estão estudando para fazer. E aí a gente tem as usinas Full e as usinas Flex. A usina Full é a que usa apenas um tipo de matéria-prima, e a usina Flex é aquela que usa mais de um tipo de matéria-prima. Então, para a gente conseguir implantar o etanol de milho, a gente teria que ter usinas Flex. Uma pesquisa do IMEA, que é o Instituto Estadual de Pesquisa Econômica Agropecuária, ela fez um estudo para ver quanto o Brasil teria de retorno econômico se investisse nas usinas para produção de etanol de milho. Na parte de investimento, o Brasil teria que investir aproximadamente 450 milhões de reais para fazer, só na região do Mato Grosso, que é onde tem a maior concentração das plantações de milho, para fazer a produção de etanol de milho. Mas os estudos também mostram que o retorno ele aconteceria em mais ou menos 6 anos. Em mais ou menos 6 anos o Brasil já teria faturado 472 milhões de reais em cima disso. Então seria algo bem economicamente agradável para o Brasil. No campo social, a gente pode levantar que as instalações das usinas de produção de etanol de milho, ela geraria muito emprego. Um estudo feito pela Agroícone fez esse levantamento e levantou em 2 pontos. O ponto do investimento, que seria o mesmo ponto das construções das indústrias, e a etapa da produção, que aí seria quando as indústrias já estivessem formadas. Na etapa de investimento, estima-se que geraria em torno de 4.200 empregos por ano, e seria uma duração de 2 anos para a construção dessas empresas. Isso seriam empregos totais, tanto indiretos quanto indiretamente ligados. E que isso movimentaria cerca de 1,5 bilhões na economia do país. Depois de prontas, cada indústria geraria em torno de 340 empregos diretos, isso sem levar em conta os indiretos, que seria transporte e tudo mais. E que isso traria um retorno para o país só em produção de 1,3 bilhões de reais, sendo só do etanol, sem contar os outros subprodutos que passam nessa fase, só o etanol seria de 1 bilhão de reais. Para a gente falar um pouco sobre a etapa ambiental, a gente também tem que entrar um pouco no processo de produção. O Brasil ele se utiliza de uma tecnologia muito parecida com a que os Estados Unidos, que é o maior produtor de etanol de milho no mundo, utiliza. Só que o Brasil, a energia que o Brasil utiliza nas usinas, ela é diferente. Ela vem do gás natural que a gente compra dos nossos países vizinhos aqui da América do Sul. E tirando o gás, também além do gás natural, a gente poderia investir no uso de biomassa para alimentar essas usinas. E isso já traria uma diferença gigantesca entre o nosso etanol e o etanol americano, fazendo o nosso ser muito mais ambientalmente agradável do que o americano. Uma pesquisa feita pelo Congresso Brasileiro sobre gestão pelo ciclo de vida foi uma pesquisa feita em cima do perfil ambiental da produção de etanol de milho e levou 5 categorias, sendo elas mudanças climáticas, eutrofização de água doce, ecotoxicidade de água doce, formação de material particulado e depleção de recursos fósseis. Dessas 5, apenas 2 tiveram resultados mais impactantes, que seriam as mudanças climáticas e a depressão de recursos fósseis. Nas mudanças climáticas, ela está totalmente ligada à questão da agricultura. Então, essa não teria tanta diferença da plantação do milho para a plantação da cana-de-açúcar. Mas, se a gente olhar nesse quadrinho, a gente pode ver que, querendo ou não, o milho ele tem uma diferença
em questão da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar ainda é muito mais vantajosa do que o milho, mas se a gente implementar o milho nas entre-safra da cana-de-açúcar, seria algo viável para o Brasil e algo que seria economicamente produtivo. E aí a gente também tem a comparação em questão ambiental, mas a gente tem a comparação com os combustíveis fósseis e o combustível renovável, que, querendo ou não, apesar do milho não ser tão bom quanto a cana-de-açúcar, ele é muito melhor do que os combustíveis fósseis. Então, querendo ou não, investir na produção de etanol de milho é muito melhor para o meio ambiente do que investir na produção através de combustíveis fósseis.